Bom dia, um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou a Vivian Malva e sou cogestora do grupo no cuidado da educação e também da divulgação das essências florais Filhas de Gaia. É muito importante para mim estar aqui com vocês e hoje eu vou falar um pouquinho sobre ah, os 5 elementos na medicina tradicional chinesa, na terapia floral. Bom, então eu vou falar sobre a utilização dos 5 elementos e eu preciso falar um pouquinho sobre a medicina tradicional chinesa, né? A medicina tradicional chinesa, ela é uma racionalidade médica. Uma racionalidade médica, ela tem no mínimo 5 dimensões. Então, quando nós falamos sobre racionalidade médica, nós falamos de uma cosmologia que tem a ver com uma visão de mundo, né? Que o chinês tem uma visão bem particular, uma dinâmica vital que fala sobre a fisiologia, uma morfologia, né, que fala sobre essa questão da anatomia, um sistema diagnóstico e um sistema terapêutico. Em conjunto, essas 5 dimensões, elas representam muitas, muitas particularidades, né? Então, se a gente fosse fazer uma comparação, aqui no Ocidente, um médico demora 6 anos na faculdade, mais 3, 4 anos em residência. Isso é a mesma coisa se a gente for pensar na medicina tradicional chinesa, né? Ela tem tantas particularidades, é um mundo, né? Então, o que eu vou falar aqui hoje é um pedacinho, né? Talvez assim, os conceitos básicos da medicina tradicional chinesa. Um dos livros, né, que norteiam toda essa filosofia, porque ela nasce no taoísmo, né? E esse livro do Tao Te Ching, do Lao Tse, é um livro muito importante, né? Porque ele fala sobre esse pensamento tradicional, né? Dominado por uma convicção de que o todo e cada uma das partes, né, dessa totalidade possui uma natureza cíclica. Então, essa é a primeira diferença. Na medicina ocidental, nós temos um pensamento bastante linear, né? Na medicina tradicional chinesa, esse pensamento é cíclico. Então, ele meio que se decompõe em alternância, né? Numa noção de uma sucessão, né, contínua, e toda vez que uma ordem obsoleta desaparece, dá lugar a uma ordem nova. Então, o sábio chinês, ele procurava na natureza a fonte de todo o conhecimento, né? O Tao, ele é traduzido como o caminho, né? Mas a gente tem que tomar bastante cuidado com essas traduções. É o surgimento espontâneo de tudo que existe, ou que vem a existir, né? É o não manifesto, é a origem, é a fonte, né? O Tao deu nascimento ao né? Um sopro, o sopro imaterial, único, a fonte, né? É difícil, não tem uma tradução específica, né? A partir desse sopro vital, desse sopro primordial, ocorreu uma diferenciação que conduziu a uma distinção de 2 outros sopros, né, que a gente pode falar assim, que é o Yin e o Yang, né, dando origem assim ao céu e à terra. Dessa diferenciação, então do gera o 2, né? Dessa diferenciação do sopro nasce o mundo visível, como o terceiro termo. Então, o Tao mais o Yin e o Yang formam o 3, né? Em que o Tao manifestado em seu aspecto visível, né? Ele imaterial, ele dá origem então aos 10.000 seres,
né? Ou seja, o homem e todo o universo. Existe também um conceito que eu acho muito primordial, né? Em todas as medicinas vitalistas, não é diferente aqui na medicina tradicional chinesa, que é o conceito do Li. Esse é um conceito central na filosofia taoísta, né? A tradução de Li seria espelho de jade, manchas de jade, né? Ele fala da forma como o tal ou a natureza manifesta, ou a natureza manifesta os seus princípios, né? Então, eu posso pegar vários jades, eles vão ter essa cor, eles vão ter essa variação de cores, essas linhas, né? Todos eles são jades, mas nenhum é igual ao outro, como nós, né? Eu consigo reconhecer uma pedra de jade, né? Nenhuma delas tem o mesmo desenho. Então, o chinês ele não está preocupado, né, em nomear a pedra A, a pedra B ou a pedra C. Apesar de nunca o tal se repetir, ele sempre se manifesta segundo determinadas leis. E isso que é importante dentro do pensamento chinês. E a pedra de jade, né, ela me remete a duas essências florais dentro do sistema que são muito especiais, né? O capim-estrela é o que é um floral, que ele vem falar dessa compreensão que o nosso ser é único, né? E a expressão do nosso ser também. Cada um é de uma forma e se exprime de uma forma, né? Então, ele vem fortalecer essa unidade, essa individualidade, né? Essa singularidade e a liberdade de ser o que se é, né? A imagem, né, é de um campo de capim-estrela. A Maria sempre fala desse campo de capim-estrela na Serra do Cipó, né? Ela sempre fala que não tem dois seres iguais e eles dançam, cada um do seu jeito, formando um conjunto de singularidades plena, né? Então, esse floral, ele traz essa aceitação, né, dessa singularidade. E o cipó de São João, né, ele vem falando de uma validação do nosso valor intrínseco, dos nossos dons criativos, né, da alegria de ser quem somos, que nós somos únicos, né? E esse movimento interno, né, ele tem uma expressão de validar-se pelo que cada um é, né? Um fortalecimento dessa identidade do ser. E também o de libertar tudo o que reflete no que você não é, né? Então, são duas essências que permitem uma fluência muito grande uma da outra, né? É muito difícil, na minha prática, eu não utilizar pelo menos um desses dois florais dentro de um tratamento. Dentro da medicina tradicional chinesa, nós temos três pilares básicos, né? O Yin e o Yang, que é representado por esse símbolo aqui, que se chama Tai Chi, né? Ele tem o preto simboliza o Yin e o branco simboliza o Yang. Notem que cada um deles tem uma semente do outro, né? Eles estão extremamente relacionados. Os 5 elementos, ou os 5 movimentos, né, como a gente gosta de chamar, e o Zhang Fu, que é toda a teoria, né, de órgãos e vísceras, que eu não vou abordar hoje aqui. Vou falar um pouquinho do Yin e do Yang. Eles são dois princípios universais, complementares,
opostos, interdependentes, e eles explicam todos os movimentos do universo, né? Dá para ver que o Yin, né, que aqui está representado pelo preto, quando ele está prestes a se tornar totalmente Yin, aparece a sementinha do Yang e ele começa a crescer dentro da sua potencialidade de luz, até quase atingir o ápice também, né? E quando ele está quase sendo completamente Yang, aparece a semente do Yin, né? Esse é o movimento, né? Do ponto de vista da fonte, não há dualidade, né? Tudo é um só. Mas do ponto de vista da singularidade da fonte, que é a nossa alma, o nosso espírito, a partir do momento que eu assumo uma personalidade, essa personalidade não é a fonte, é apenas uma singularidade, mas é também uma condição dual. Eu sou singular e o todo ao mesmo tempo, né? A medicina tradicional chinesa, ela também trabalha dentro de um conceito dual, né, em que um não exclui o outro, mas eles somam, né? Enquanto um enfraquece, o outro fortalece, e toda a medicina tradicional chinesa, ela está embasada dentro desse equilíbrio no movimento, que é quando você tem a saúde. O Yin é o princípio da noite, do interior, da passividade, da absorção. E o Yang é o princípio do sol, da luz, da atividade. Juntos, eles conseguem descrever vários ciclos, né? Então, o próprio ciclo das estações, ele mostra bem todo esse caminho do Yin e do Yang, né? Então, a primavera, ela é representada por esse movimento, né, de crescimento do Yang. Chega até o verão, que é o ápice desse Yang. Depois ele entra no outono, né, quando ele começa a entrar nessa parte Yin, e o inverno, que representa o ápice do Yin, né? E a gente vai aí pular uma grande parte, né, que não dá para explicar tudo, mas o Yin e o Yang, eles dão origem, então, aí aos 5 elementos, né? Os 5 elementos, né, na medicina tradicional chinesa, madeira, fogo, terra, metal e água. A filosofia dentro da medicina tradicional chinesa é a única que inclui o metal, né? Nós temos várias outras tradições que falam de 4 elementos, tradições ou filosofias, né? E cada um desses elementos, né, eles fazem parte desse movimento, né, que eu estava falando. E eles têm aí um movimento de controle entre eles. Então, na verdade, não são 5 elementos, são 5 movimentos, né? Porque um está sempre gerando o próximo. A madeira gera o fogo gera a terra gera metal, o metal gera água. E a gente tem outras relações também que eu não vou entrar aqui porque a gente não tem tempo, né? Mas o importante é a gente entender que cada elemento tem uma característica, né? Essa aqui é uma tabela básica, né, para quem estuda a medicina tradicional chinesa, mas a gente vai ver que cada elemento tem um órgão, uma víscera, um órgão de sentidos que ele rege, os tecidos do corpo, a emoção, né? Que é onde eu vou me ater mais aqui, porque eu quero falar mais dessa questão em relação aos florais, né? Uma estação e aí por diante, né? Então nós vemos que cada uma delas tem uma certa coleção de características, né? Que na medicina tradicional chinesa vai formar aí os fatores constitucionais. Eu posso ser uma pessoa que eu tenho mais a constituição madeira, o fogo, terra, ou duas, né, delas. Então, é bem interessante a gente
estudar isso, né? Então, se a gente for falar sobre, eu quero falar mais nesse aspecto emocional, então nós vamos ver que dentro dos 5 elementos, né, nós também, cada um deles também representa uma relação com o psiquismo, né? Então, cada elemento fala de um aspecto da mente, né? Isso não é separado, tá? É isso que eu falo quando a gente está falando de um pensamento cíclico. Os elementos, eles se interrelacionam o tempo todo e se controlam entre si. Então, para algo funcionar, eu preciso sempre falar dos 5 elementos em conjunto. A gente vai falar separadamente para entender como funciona, né? Mas nós vemos aqui dentro dos aspectos da mente, o fogo ele representa a consciência, então ele é quem lidera os demais. A terra fala da força do pensamento, então eles trabalham extremamente em conjunto, porque toda vez que a consciência tem que tomar alguma decisão, ela manda para a força do pensamento, né? Ó, tô com esse problema, e agora? Aí a força do pensamento vai se virar para coletar as informações, pegar tudo que precisa para mandar de volta para a consciência, para que ela possa tomar as decisões. Nós temos o metal, que fala da alma corpórea, que a gente talvez tenha um pouco mais de dificuldade para entender, mas a alma corpórea fala dessa percepção corporal, né? Eu preciso é um aspecto da mente, porque ela traz toda essa questão de entender o que o meu corpo está sentindo. Temos a água, que fala da força de vontade, que dá a motivação, a persistência, mediante um objetivo, né? E a madeira, falando da alma etérea, né? Que é o aspecto da mente que é capaz de ir para o futuro e para o passado, buscar informações. Então, nisso está a parte de planejamento, de sonhos, né? E trazer para o presente, né? Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre cada um deles. O elemento madeira, né, ele fala dessa potencialidade do vir a ser da árvore, né? Porque toda a informação já está na semente. Ela segue essa direção ascendente, né? Então ela tem essa força de trazer ideias, por isso que eu falei que ele fala da alma etérea, né? Então eu tenho que ir para o futuro, para o passado, buscar ideias para poder trazer essa questão dos sonhos, né? E fala também da ação, porque ele fala desse aspecto importante, né, de início, né, de dar ação, ou seja, de quebrar a semente e começar a brotar algo novo, né? A alma etérea, ela tem a função dela, né, ela é responsável pelo ir e vir da mente. Então, tanto por ir como voltar, né? Então, uma patologia é quando a gente não volta, a gente só fica lá sonhando, né? Então, eu não realizo nada, é só sonho, né? E voltar para o presente também é importante. Ela influencia a capacidade do planejamento de vida, né? Então, é ela quem ajuda a definir os meus objetivos dentro dos meus princípios e influencia também na capacidade de sonhar acordado ou de ter um direcionamento e mais ainda de pôr isso em ação, como eu falei, quebrar a semente e começar a construir algo, né? Isso me remete muito a uma essência que é a rosinha branca, né? A rosinha branca é uma essência que fala muito de estar integrado e alinhado com o nosso ser real, né? Vivendo no tempo real, no aqui e agora, né? Reconhecendo e honrando os nossos valores que emanam desse nosso ser real, né? E nos relacionando com o que é verdadeiro para nós. Então, essa é uma essência que eu achei muito interessante, né? Ela remete bastante a essa questão de estar no presente, né?
E quando a gente fala de assim, patologias nesse sentido, né? Quando uma pessoa não realiza desejos, os desejos ou as expectativas dela, se ela fica presa, né, tanto no futuro como ao passado, né? A resposta normal, né, a resposta mais adequada é a pessoa ter um plano B, né? Ou aquele caminho não é o ideal, ou ela reavalia o desejado, né? Agora, os caminhos, né, de uma resposta que não é a normal, né, é a fúria, a irritabilidade, a raiva, porque as coisas não estão acontecendo da forma como ela quer. Tanto que a emoção da madeira é a raiva, né? E a outra forma é ir para o outro polo, né? Que é, ao invés de ficar irritado, ficar resignado, apático, né? E aí, se essa atitude se torna crônica, né? O ti do fígado começa a estagnar. Tudo isso está alinhado com o elemento madeira, né? E aí acontece a indiferença, o devaneio, a letargia, a indolência, o tédio, né? Muitas vezes a resignação provoca a depressão, a supressão da vitalidade. Então, para esses casos, né? Por isso que entender todo esse movimento do elemento madeira, né? É importante para entender como é que está a nossa saúde nessa questão da alma etérea, né? E eu listei aqui alguns florais, né, que a gente pode utilizar para trabalhar nesse estar presente, na frustração, na concretização dos nossos desejos, né? Então eu anotei aqui alguns, lógico que não dá para falar de todos eles, mas são essências importantes. Se a alma etérea estiver enraizada com firmeza, né, se a gente conseguir fazer isso, a pessoa consegue se planejar com visão de futuro, com sabedoria, com criatividade, né, e colocar em ação seus objetivos. Então, o elemento madeira é um aspecto da mente muito importante, né, para todos nós. Vamos falar um pouquinho então do elemento fogo, né? O elemento fogo, sob o ponto de vista emocional, o fogo se manifesta na forma de alegria, né? Que é esse contato prazeroso humano que nutre e equilibra o elemento fogo. E fortalecer esse elemento, né, vai gerar aí muitas grandes possibilidades, né? Nós vamos ver que ele é o elemento, o aspecto, que ele rege o aspecto da mente que a gente chama de Shen, né? Que é a consciência. Então, esse é o elemento supervisor, ou, entre aspas, líder dos outros, né? Porque, não porque ele vai gerenciar cada um deles, mas sim porque ele vai buscar agregar informações de todos eles, né? Então, ele governa a nossa capacidade de pensar claramente, né? De ter estabilidade, de ter discernimento, né? De hierarquizar as coisas. Então é ele que vai julgar, agrupar, diferenciar, né? E vai ser capaz também de identificar padrões, de coordenar, né? Então é lógico que quando a gente fala de saúde, né, desse aspecto, eu vou falar de um floral muito gostoso, que é o floral da alegria, né? Da alegria. Porque ele traz essa alegria sem causa, essa alegria que transborda do nosso eu espiritual, né? É a alegria pela alegria, né? Ele traz esse contato com essa alegria essencial, né? Essa alegria do ser. E nós vamos ver que é interessante porque a emoção do fogo é a alegria, né?
E quando a gente fala da alegria, eu falo da questão do discernimento, né? Quando ela está desequilibrada, eu entro num processo de aderir a tudo, né? Então, eu acabo entrando num processo de euforia, né? Eu gosto dessa palavra aderir, que é a palavra correta, porque quando eu estou com essa energia em excesso, né? Eu entro numa energia assim de um certo perfeccionismo, obsessão, e vou aderindo às coisas, né? Mais do que eu consigo gerenciar. E isso me provoca, então, esse estado de euforia, né? Esse estado que não é um estado equilibrado de alegria. E na deficiência, né, essa alegria falta, né? Falta isso que nos move, esse entusiasmo, né? Essa alegria que a gente precisa. E eu listei também aqui outras essências que nos ajudam nesses momentos, né? Nesses momentos em que a pessoa entra nessa combustão interna, né? Que consome a estrutura, porque a vaidade, por exemplo, né? Ela é uma comparação, né? O fogo interno fica o tempo todo ali comparando, me comparando com os outros, me agrupando, me selecionando, né? O perfeccionismo também, né? Ele entra nessa coisa de querer controlar demais os outros, né? O meu mestre, ele fala que o tal se chama caminho e não chegada, né? Então, a gente vai entender que esses florais, né, eles vão ajudar. É lógico que a terapia floral, né, ela é única para cada pessoa, então o terapeuta floral ele vai entender em que elemento está essa disfunção, né, e vai trazer o floral para ajudar no equilíbrio, né? O próximo elemento é o elemento terra, né? Então, se eu tenho sementes de boa qualidade, né, lá na madeira, o tempo favorável e o solo preparado, então a terra vai produzir muitos frutos, né? E nós vamos nos banquetear com eles. Então, o solo precisa ser fértil. E é disso que fala o elemento terra, né? O elemento terra, ele ele gerencia o aspecto da mente que é o chamado I, ou seja, a força do pensamento, né? Ele é responsável pelo pensamento aplicado, pelo estudo, pelo processo de memorização, concentração, focalização, o raciocínio lógico, a síntese, né? Precisamos muito da força do pensamento. E a intenção, ela fala dessa capacidade da pessoa de focar a mente no objeto desejado. Então, quando tem desequilíbrio, tem agitação, insegurança, letargia, e a pessoa fica com dificuldade de atingir, de ir para o caminho que ela escolheu. Então, nesse momento é que entra a disfunção da força do pensamento, que é a preocupação, o excesso de pensamentos, né? Aquela tempestade de pensamentos que nós temos, que impossibilita, inclusive, o sono, né? Tranquilo. E eu trouxe aqui um floral que eu gosto bastante, que é o coco, né? O floral do coco, porque ele traz a integração e o equilíbrio entre pensamentos e sentimentos, né? Entre a atividade externa e a vida interior, entre o masculino e o feminino interiores. Ele vai ajudar o nosso ego a integrar o yin e o yang. E a gente pode então aprender a ser mais ativo e receptivo, criativo e nutridor, né? A se manter flexível, centrado, focalizado, direcionado. Então, eu selecionei esse floral porque eu acho que ele representa bastante, né?
Não é só ele, claro, mas ele ajuda a entender um pouco essas questões dentro desse elemento, do elemento terra, né? E o elemento, a emoção da terra, como eu falei, né, é o excesso de pensamento, é a preocupação. Então, a natureza do pensamento, né, nós temos uma. Isso é outra coisa que é interessante, porque nós, quando a gente fala mente aqui no Ocidente, a gente já vem direto para aqui, para a cabeça, né? Então, tudo está aqui no cérebro. No pensamento chinês, ele não está no cérebro, né? Ao contrário, ele está no coração. Então, a natureza do pensamento, em comunicação com o coração, ela traz esse pensamento direcionado, equilibrado, né? Determinado. E quando ele está sem natureza, ele está sem rumo, né? Quando ele está flutuante, aí sim a gente entra nessa emoção da terra, que é o excesso de pensamento, né? O pensamento obsessivo, obstinado, o pensamento que leva para a preocupação, né? Que não é, que acaba não resolvendo nada, porque eu me ocupar das coisas não me ajuda absolutamente em nada, né? Ele só ocupa em excesso a mente e não traz resultado. Então eu listei aqui alguns florais, né? Amor perfeito, coco, raposa, marcelinha, pincel de estudante, que são florais, né? Que trabalham com esse bloqueio mental, trazendo clareza, flexibilidade, foco mental positivo, né? Então a terapeuta ou terapeuta floral vão selecionar o que mais tem a ver com aquele momento da pessoa e com aquilo que está acontecendo, né? Depois temos o elemento metal, né? Na natureza, o metal ele tem duas funções principais, né? Ele revitaliza a terra, enriquece a capacidade da terra em germinar novas plantas. E ele também tem o papel de rocha, porque ele cria toda essa contenção, né? Se nós não tivéssemos as rochas, né, que são os minerais, toda a água iria para o centro da Terra, né? Então, para que a vida seja possível, é importante que a água retorne para a superfície para nutrir os animais e as plantas, né? Então, o elemento metal, ele traz o aspecto da mente, que é o Po, ou alma corpórea. Na verdade, ele fala desse princípio organizacional do corpo, né? Ele vai dar a capacidade do movimento, da agilidade, do equilíbrio, da coordenação. Na verdade, ele vai falar dessa percepção corporal, né? E a gente talvez não entenda no primeiro momento, né, como é que isso se dá, mas a gente trabalha com isso o tempo inteiro dentro da medicina tradicional chinesa, né? Então, para eu entender todo esse movimento e saber o que fazer dentro do princípio terapêutico, eu preciso que a pessoa seja capaz de me dizer, por exemplo, como é uma dor, né? É uma dor enfacada? É uma dor aguda? É uma dor pesada? É uma dor fina, né? Como é essa dor? E como é que ela acontece, né? Em qual momento do dia? Se é um momento que tem mais calor ou mais frio? Se tem um momento do dia que ela fica mais lancinante? E a pessoa não consegue falar sobre isso se ela não tem essa percepção corporal. Se esse aspecto da mente não está desenvolvido, não está amadurecido, né? Ela também fala dessa capacidade de ter sensações claras, sentidos físicos aguçados. Então é ela que vai me dar uma percepção com o exterior, né? Com o limite tanto físico quanto psíquico.
Não é à toa que um dos órgãos que esse elemento rege é a pele, e que nos dá o limite físico, né? E também o limite psíquico. Então, eu busquei aqui meio que para representar esse elemento, e eu entendo, espero que vocês entendam, né, que eu estou fazendo só uma reflexão, né? É, nem sempre eu vou precisar usar exatamente essa flor, né? Mas eu trouxe a jurema. A jurema é um floral que nos ajuda a perceber, a delimitar e a honrar o nosso espaço sagrado, né? Ela ajuda a definir e a manter esses limites claros e saudáveis nos nossos relacionamentos, de uma maneira bem amorosa, né? Porém firme e equilibrada. E ela nos ajuda a perceber também aonde a gente começa e aonde começa o outro, né? Nos ensina que todos os espaços são sagrados. O meu é e o dos outros também, né? Então, ela nos ajuda a respeitar esse espaço do outro e a evitar essas invasões no nosso espaço material, emocional e psíquico, né? E esse elemento, né, ele vai então falar, né, a emoção do metal é o pesar, né? É uma resposta emocional associada às perdas. Então, quando a gente fala do elemento metal, né, e eu estou falando dessa questão, dessa capacidade, né, de ter as sensações claras, é por isso que a emoção dele fala desse sentimento que é tão basal também, né, que é o sentimento da tristeza, né? Então, é lógico e é comum que se eu tenho uma perda, seja ela qual for, eu tenha essa tristeza. E a tristeza é um sentimento como outro qualquer, ela é um sentimento importante, né? É importante que, por exemplo, numa perda, se eu perco alguém, né? É normal que eu tenha uma certa tristeza, que eu tenha uma depressão, mas eu não posso ficar lá, né? Eu fico até eu elaborar aquilo, né? E conseguir tocar minha vida para frente. Agora, se eu fico no desapontamento, se eu fico no anseio, se eu fico no lamento, aí eu crio esse sentimento de vazio, essa dificuldade enorme de me desapegar, né, de uma situação, de uma pessoa, de algo, né? E aquele sentimento do imediatismo, né, de eu querer o tempo todo querer preencher aquele sentimento de vazio, né? Então, listei também aí alguns florais, né, que vão trabalhar esse ancoramento, esse apego à tristeza, essa negação, às vezes, da dimensão física, né, esse pesar, essa tristeza, né? E como cada um é um, né, então o terapeuta vai saber selecionar qual o floral adequado, né, para essa emoção, né? E finalmente chegamos ao elemento água, né? O elemento água é o mais yin de todos os elementos, né? É um elemento muito interessante porque ele está em toda parte, né? Tem várias formas. Ele não, na verdade, assim, ele não tem forma, mas ele pode adquirir uma forma quando ele está no formato de sólido, né? Mas, de qualquer forma, ele depende de algo que dá a forma, né? Eu preciso de uma forma para ele ter um aspecto cúbico, por exemplo, né? O gelo, né? Embora seja a substância mais mole, ele pode desgastar a rocha mais dura, né? E ele tem outra coisa que ele tem essa coisa fluida de passar por qualquer obstáculo, né? Nós não seguramos o elemento água. Mesmo se eu contê-lo dentro de um balde, essa água vai evaporar e vai ficar livre em algum lugar, né? Uma hora ela vai chover em algum lugar. Então, ele também é um elemento, né? Que ele tem a forma líquida, a forma gasosa, a forma sólida, né?
E no nosso corpo, né, nós temos aí uma quantidade muito grande desse elemento. Né? Esse elemento ele é responsável pelo aspecto da mente chamada Zi, que é a força de vontade. No nível mais fundamental, a gente fala disso do instinto, do nosso instinto para sobreviver. Mas eu estou falando dessa força de vontade, né? Que tem determinação, que tem motivação, né? Para empurrar as pessoas em direção aos objetivos delas, né? Então, é um elemento que sustenta todo o psiquismo e trabalha tanto a continuidade como a constância, né? Então, é um aspecto extremamente importante, porque quando esse elemento não está saudável, eu fico apático, eu não tenho vontade de fazer as coisas, né? E o floral que eu trouxe meio que para representar esse elemento foi a íris, né? Esse, esse verdadeiro, essa verdadeira obra da natureza. A íris, né, ela facilita a nossa percepção consciente das nossas qualidades, dos nossos dons, das nossas aptidões, né? E ela fala também de um prazer em expressar essas qualidades, né? Quando a gente fala de força de vontade, uma coisa que ajuda muito é exatamente essa motivação, né? Então, estar também consciente daquilo que nos faz bem, que nos dá prazer, né? Ajuda bastante também a estabelecer, me ajuda também a estabelecer os objetivos que eu quero na minha vida, né? Por que eu vou procurar objetivos que não me dão prazer, né? Então, ela realmente fortalece essa motivação para que a gente possa vivenciar isso no nosso cotidiano, né? Fazendo da nossa vida uma criação plena de prazer, de propósito, de beleza, né? Ela traz cor, ela faz circular a energia, né? Então é uma essência muito muito gostosa, né? Muito essencial. E a emoção da água é o medo, né? Então, toda vez que eu não sou capaz de acessar essa motivação básica, né? Que eu não sou capaz de acessar esse elemento, parece que eu não sou capaz de realizar, parece que eu não sou capaz, não tenho vontade, né? Então, é, ele é uma emoção primária, ele tem um lado positivo, porque ele nos permite sobreviver, né? Então, é um medo que nos possibilita ser cauteloso e preventivo, né? Se a gente não tivesse medo, a gente se atiraria em tudo, né? E ele chega a ter até uma certa excitação prazerosa, porque o medo me dá curiosidade, né? Me dá vontade de ver como é que é, né? Porém, vivenciado pelo lado mais patológico, né? Ele traz as fobias. E aí a gente não precisa nem... Eu listei algumas, né? Algumas essências aqui, mas eu coloquei as essências que trabalham apatia, a baixa vitalidade, a força interior, a motivação, né? Eu não coloquei aqui florais para trabalhar os medos. E esses existem em uma quantidade enorme, né? Todos os sistemas florais falam de muitos florais para medos específicos, que a gente usa também, né? Mas que é interessante entender o porquê que aquele medo está acontecendo, né? E a gente tem também a falta de medo, né? Que é aquela história, às vezes, de não saber desistir. E aí, quando a gente não sabe desistir, passa do nosso ponto de resiliência, né? Então, ter o medo ajuda também a gente a delimitar os nossos limites nesse sentido, né? Bom, eu penso que eu consegui dar assim
uma pincelada, né, no que seria esse estudo dentro da medicina tradicional chinesa. A gente tem muitos outros aspectos, né? Eu não falei de um monte de coisa porque a gente tem pouco tempo. Isso é só um café da manhã, né? Não é almoço nem jantar. Mas eu acho que a ideia era aguçar um pouco a curiosidade de vocês em relação a essa disciplina, né? A medicina tradicional chinesa, que é algo que eu admiro tanto, porque possui uma sabedoria imensa e nos dá muita ajuda, né? Na hora que, como terapeuta floral, eu tenho que olhar para uma pessoa e ajudá-la a entender o seu momento, né? E auxiliar nessa questão. Então, é importante a gente também nunca esquecer que o composto compaixão, né? Ele nos ajuda a trabalhar o julgamento. Então, muitas vezes isso ajuda também a entender como é que eu estou entrando dentro de um princípio patológico, né, das emoções. E, e eu espero que eu tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho mais esse mundo, né, do pensamento chinês. Muita gratidão, eu tenho muita honra de estar aqui com vocês. Até o próximo café da manhã com as filhas de Gaia.